de traficantes e de outras situações que foram hipoteticamente criadas. Então, quando o eleitor vai para a urna sem a confiança no processo eleitoral, por mais que a comunidade internacional, por mais que o próprio processo eleitoral tenha sido visto como transparente e tudo que nós sabemos de um processo eleitoral, a consequência natural é provocar essa insatisfação nos resultados. Mas agora temos que falar também sobre a construção disso do ponto de vista político, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi completamente omisso ao não confortar os seus eleitores em relação aos resultados, acabou com o seu silêncio cínico, contribuindo para a construção de um cenário de caos que estamos testemunhando dentro do processo brasileiro. Nós também, David, temos que advertir para a linguagem de bastante agressividade utilizada durante a campanha eleitoral, que acabou por transformar um processo eleitoral numa guerra. Então, não existiam ali concorrentes, adversários políticos. Existiam inimigos. E quando existem inimigos, a democracia passa a ficar ameaçada. David, o que aconteceu ontem em Brasília é uma vergonha para qualquer brasileiro. É uma vergonha para qualquer brasileiro que ame a democracia, é uma vergonha para qualquer pessoa em qualquer parte do planeta que acompanha processos eleitorais, como o nosso caso, porque não aceitar a derrota eleitoral é algo muito grave. É grave sob todos os pontos de vista, é grave sob todos os aspectos, e invadir as casas que representam o país na expressão da democracia, que são as casas parlamentares, a própria justiça, o gabinete da presidência da República, tudo isso tem um valor simbólico extremamente preocupante quando tudo isso é vandalizado, David. E esse vandalismo que testemunhamos, ele deve sim ser reprimido com todas as forças possíveis para que sejam inibidos, coibidos e não voltem a acontecer. A reação ainda ontem aqui também no canal de notícias, o Wellington dizia que este movimento não irá prosperar pelo Brasil. Continua a manter esta crença depois das primeiras repercussões, já com o governador de Brasília, que havia demitido o ex-secretário de Segurança, agora ex-secretário de Segurança, que foi ministro da Justiça no governo de Bolsonaro, e depois agora a Justiça também a decretar o afastamento por 90 dias do governador. Que outras repercussões podem esperar e qual será a reação desses apoiantes depois também já da reação de Bolsonaro? David, mais uma vez eu peço aos colegas da técnica que melhorem o meu retorno, porque eu estou ouvindo o barulho da técnica e a sua voz, e isso é muito ruim para poder identificar a sua pergunta. Mas, dentro do que eu ouvi, eu sim mantenho a minha opinião de ontem à noite, que não irá prosperar. Não irá prosperar, David, porque o Brasil, como você sabe, é um país muito grande, é um país continental, e a concentração dos protestos em Brasília foi estrategicamente feita para que houvesse uma, como se diz, reação midiática, como vimos. E essa propaganda que parece positiva para esse tipo de movimento, ela acaba por abrir um precedente muito perigoso. E aí sim, David, precisamos abrir um novo debate em breve. O uso da palavra terrorismo para esses atos é extremamente irresponsável por parte de políticos e da imprensa. Por quê? Isso romantiza o terrorismo, ao mesmo tempo em que permite abrir um precedente através das flexibilidades de leis para uma espécie de caça às bruxas no Brasil. O que não é bom para ninguém, porque as leis passam a ser secundarizadas por precedentes e os envolvidos ou não podem ser vistos apenas como desafetos políticos, podem ser perseguidos, e isso tudo é muito perigoso
para questões muito mais importantes que conhecemos em torno de justiça, democracia e os valores que defendemos. Wellington, não tivéssemos nós, portanto, o resto do mundo, observado em direto a invasão ao Capitólio, muito certamente os americanos teriam tratado aquele assunto como um assunto interno e muito se vai percebendo que, aos poucos, sempre tentaram minimizar aquela ocorrência. Esta onda de indignação e condenação a nível mundial sobre o que aconteceu no Brasil é a prova de que o mundo não quer voltar a ver isto em qualquer outra parte do mundo? Sem dúvida, David. Como sabemos, quando o povo que perde principalmente uma eleição, ele reage dessa maneira, ele está sepultando o processo democrático, ele está sepultando o caminho da democracia para a ascensão ao poder. Se você for fazer uma pergunta a essas pessoas que invadiram ontem essas casas políticas no Brasil, as casas do povo no Brasil e a Justiça e a Presidência da República, o que é que vocês querem? No máximo, o que você vai ouvir é que eles querem uma intervenção militar, o que é completamente fora do princípio democrático. Por isso, as Forças Armadas brasileiras não aderiram a esse tipo de movimento. Eu vi vídeos onde alguns manifestantes gritavam em coro: fizemos a nossa parte, agora é com vocês, Forças Armadas, mas não houve essa adesão, muito pelo contrário, houve sim a intervenção das forças de segurança para que esse movimento fosse rebelado. Então, David, a comunidade internacional, na medida em que apoia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é solidária ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela não só condena o que está acontecendo no Brasil, o que já aconteceu em outros países, como também cada representante de Estado cria uma espécie de vacina para que, se isso vier a ocorrer dentro do seu país, dentro do seu Estado, ele também receba da comunidade internacional o mesmo tipo de solidariedade, porque é indispensável para o endurecimento das leis na tentativa de buscar reprimir esses movimentos de baderna, movimentos golpistas e irresponsáveis, mas não terroristas, David. Como eu falei, é uma palavra extremamente perigosa, porque aí sim abre um precedente que pode ser pela via legal para o de caça às bruxas, e isso não é bom em lugar nenhum do planeta. Esta expressão de terrorismo foi usada pelo próprio ministro da Justiça, Wellington. Que leitura o Wellington faz do primeiro pronunciamento de Jair Bolsonaro, que podia ter gravado, por exemplo, um vídeo se dirigindo aos seus apoiantes e não fez uma comunicação aos seus apoiantes quando perdeu as eleições e preferiu fazê-lo pelo Twitter? É a melhor forma de comunicar para amenizar a situação, sendo que o próprio presidente Lula da Silva, quando fez a sua comunicação, fez uma acusação direta ao presidente Bolsonaro de ser um incitador desta situação? Olha, começando sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino, eu posso garantir que ele não tem habilidade política suficiente para separar a justiça da política. Ele começou a sua carreira como um agente da justiça, por isso ele ainda tem uma cabeça extremamente voltada para as ações do Ministério Público. Por isso, o uso da palavra terrorismo, que eu considero extremamente perigosa e até irresponsável, foi aplicado. Então, um segundo erro do Flávio Dino nesse episódio foi nomear um amigo para a condição de interventor da segurança no Distrito Federal, o Ricardo Capelli, que não é habilitado para esta função e que precisará estar muito bem assessorado para não piorar a situação. É uma pessoa de pensamento público, inclusive exposto através de redes sociais e artigos publicados, extremamente radical, que trata o bolsonarista como um inimigo, e isso pode inflamar ainda mais a situação em Brasília. Agora, Jair Bolsonaro é um presidente que deixou a presidência da República e não deixa saudades para grande parte da população brasileira e para a comunidade internacional. Então, não podemos esperar grandeza de quem nunca apresentou um único traço de grandeza à frente do cargo durante 4 anos. Jair Bolsonaro, como falei ontem à noite aqui na televisão pública de Angola, caiu no cargo de paraquedas através de um vácuo
que foi criado entre o impeachment de Dilma Rousseff e toda uma insatisfação que vinha sendo construída nos últimos anos na política brasileira. Ele se aproveitou disso, jogou o ódio como pauta eleitoral e chegou à presidência da República, mas não conseguiu se reeleger com esta mesma pauta. Por isso, David, esperar algo grande de Jair Bolsonaro, já fora do cargo, aí é acreditar no Pai Natal, e já sabemos que o dia 25 de dezembro já passou. Wellington, a esta hora é madrugada ainda no Brasil, portanto a capital federal está a ser assegurada pela Força Federal depois do decreto do presidente, e as reações tanto do ministro da Justiça quanto do presidente Lula da Silva ontem foram ainda reações assim muito a quente, se assim se pode dizer, estava-se ainda em cima dos acontecimentos. De hoje para adiante, que consequências mais se podem esperar? Lembrando que o ex-secretário de Justiça do Distrito Federal foi ministro da Justiça de Bolsonaro, foi demitido ontem mesmo pelo governador e, na sequência, o governador também teve as suas ações suspensas pela Justiça por 90 dias. Que outras consequências poderão advir desta situação hoje, já com os ânimos mais calmos, situação mais controlada? David, os ânimos não estão mais calmos. A situação está sob controle da polícia e isso é diferente, porque eu acabei de receber informações, quando você fez o convite para que eu participasse aqui do programa Em Foco, eu busquei informações e tinha na minha caixa de mensagens informações de que greves de caminhonistas e até mesmo sabotagem no fornecimento de alimentos através do agronegócio fazem parte dos passos seguintes desses manifestantes, que na verdade não são manifestantes, desses baderneiros, já que praticaram baderna. Então, eu espero que o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja conciliador e não de confronto. O uso da palavra terrorismo é muito perigoso, porque não vai ajudar no diálogo interno, inclusive com a base política que Bolsonaro formou maioria, e para Luiz Inácio Lula da Silva isso é ruim, ainda que no discurso eles tentem se afastar dos problemas que estamos testemunhando e comentando hoje aqui. É certo que, do ponto de vista político, eles irão trabalhar para a sabotagem do governo Lula do ponto de vista político, o que na democracia é extremamente permitido, já que eles são oposição ao governo. No entanto, o uso da palavra terrorista atribuir aos atos de ontem o uso da palavra terrorismo, eu volto a dizer, é muito grave, é irresponsável e pode endurecer ainda mais, não só leis que promovem o caça às bruxas, como citei também, mas como também jamais colocar panos quentes nessa situação que merece, dentro da minha opinião, uma intervenção de pacificador de Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele é o presidente de todos os brasileiros, inclusive desses que estão aí protestando. Wellington, olhando agora para as situações que ocorreram de facto, estamos a falar da invasão às sedes dos três poderes no Brasil. Portanto, vimos obras-primas, por exemplo, de Portinari, que é um dos ícones da cultura brasileira, cultura e da arte brasileira, que foram destruídos. Portanto, um acervo todo que fica destruído, que não se vai conseguir recuperar. E também vimos hoje, durante a madrugada, um tweet do secretário de Comunicação Social do presidente Lula da Silva a dizer que estes baderneiros, como chama o Wellington, roubaram armas da presidência da República. David, quanto às obras de arte, lamentavelmente, durante os 4 anos de governo Bolsonaro, a cultura foi tratada como algo sem nenhuma importância. Então, os seus seguidores, em especial os mais extremistas, eles não têm nenhum apego às artes. Então, aquela obra de arte que você mencionou e que foi destruída, para eles é apenas uma pintura. Não tem valor nenhum afetivo, não tem valor histórico, porque eles não entendem do assunto, não têm sensibilidade ou não querem ter. Então, não me surpreende que esse tipo de vandalismo tenha sido praticado. E também quero lembrar que essa questão das armas que foi mencionada, é preciso que haja uma investigação para saber qual a quantidade
das armas, e tudo ali foi filmado, porque existem circuitos internos de vídeo. Então, o uso da palavra terrorismo associado ao sumiço de armas, que ninguém sabe quantas são e se realmente isso aconteceu, já pode ser também uma construção de atitudes que irão ser aplicadas lá na frente, e é disso que eu tenho bastante medo que venha acontecer no Brasil, porque teremos aí sim uma situação incontrolável de criação de grupos terroristas que não são terroristas, mas são grupos vistos como terroristas. Mas se houve a fuga de armas, certamente a polícia irá encontrar, porque tudo ali foi filmado, todos os rostos que estavam presentes, por mais que tenha sido uma multidão presente, todos estão identificados devidamente, David. Então, isso vai acontecer com muita tranquilidade pela inteligência das polícias responsáveis pela investigação. Wellington, estamos aqui apenas a comunicar e não nos cabe fazer juízos de valor. Entretanto, estamos aqui a falar de uma situação de extremistas de direita e foram detidas até o momento já mais de 400 pessoas, mas ainda não há qualquer acusação formal de incitadores ou cabecilhas destas ações. O método de organização que foi utilizado foi através das redes sociais, David, e sabemos que existem infinitos recursos nas redes sociais para burlar qualquer tipo de acompanhamento preventivo das inteligências. Para além disso, muitas pessoas já haviam incorporado um discurso de que a invasão a Brasília seria a chave para despoletar uma ação das Forças Armadas em defesa desse tipo de ideologia que você chamou de extrema-direita, que pede um golpe militar. Por isso, eu tenho tranquilidade e tranquilizo aqui o nosso público de que dificilmente esse tipo de atitude irresponsável, baderneira e completamente incompatível com os valores democráticos irá prosperar, porque não há como prosperar um movimento desse tamanho sem que lideranças apareçam e se apresentem como líderes. Se isso não acontece, David, o movimento será dispersado através das forças já vistas aqui e apresentadas pelas autoridades brasileiras, e o afastamento do governador de Brasília por 90 dias pelo ministro Alexandre de Moraes é um recado muito duro para qualquer outro político que tente aparecer como líder de um movimento como esse que estamos aqui comentando. Wellington, muito obrigado então por estes comentários a partir de Estocolmo, na Suécia, onde resides, e vamos continuar a acompanhar esta situação em Brasília. Bom dia, Wellington. Certamente vamos querer voltá-lo a tê-lo ainda hoje durante a emissão da TP Notícias. São neste momento 5h35 em Brasília. Vamos ver como vai acordar a capital federal do Brasil, que testemunhou no dia 1 de janeiro deste ano a tomada de posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Wellington, bom dia. Bom dia, David. O prazer é sempre meu. Faço aqui mais um pedido para que o pessoal da técnica melhore o meu retorno de som. Foi muito difícil conversar com você, mas é sempre uma honra estar aqui. Muito obrigado. Certamente vamos